E aí, gente, da Ciência aqui. No episódio de hoje, eu vou falar sobre um livro associado à inflação na França no final do século XVIII. Porque eu quero trazer essa questão, né? Porque tem livros que eu de nenhuma forma faço um episódio sobre aqui, né? Mas esse eu acho que é interessante porque eu creio que ele ilustra numa economia ainda não tão, assim, desenvolvida, mas não tão quanto hoje em dia, o quanto por design tem um dos elementos mais básicos econômicos que a França tinha no final do século XVIII, como o dinheiro fiat, o dinheiro papel sem lastro em nenhuma moeda metálica como ouro, prata, ou seja o que for, não tem valor e causa problemas na prática. Obviamente, hoje todas as moedas são fiat. Aí você pode falar, pô, mas como que isso dá problema? A questão é que não é só isso, mas uma das causas pelas quais o poder de compra das pessoas abaixaram e abaixam constantemente é por causa da moeda fiat. E é isso que a gente vai tentar falar aqui. Primeiro, anteriormente era o que? A maioria dos países usavam padrão ouro ou prata. Isso ao redor da história, né? Teve exemplos de inflação mesmo com ouro e com a prata. Então a inflação ela ocorre também com ouro e com a prata, porém tem até um exemplo do Von Hayek, um livro que eu vou deixar na descrição, que é Desestatização da moeda, né? Em que ele fala que como que se resolve quando o ouro e a prata dá inflação se você tem laço da moeda neles. Você nem precisa controlar o ouro em si, você lança no mercado menos moedas. Tem a casa da moeda, você faz menos. E se você controla, você coloca um limite no que pode ser transacionado, e aí você controla a inflação. Então é uma forma simples. Você simplesmente o que as pessoas podem ter em posse, você, pelo menos do que a casa da moeda cria, né? Então a casa da moeda brasileira de todo o país está toda hora produzindo dinheiro, né? E é basicamente isso, né? Obviamente a moeda metálica ela tem um limite do que pode ser produzido, principalmente por um país só. Porém, a questão eu acho até um exemplo interessante com o Bitcoin, né? Que você tem o limite das moedas, né? Acho que é 20 milhões, alguma coisa assim. É literalmente isso, quando você coloca um limite nas moedas em circulação, você não tem um problema de que se elas fossem infinitas, você tivesse uma infinita deflação do valor do preço, né? O que geraria uma inflação. No caso, o valor da moeda dilui, né? É que nem vinho, né? Se eu pegar vinho puro, né? Vamos supor que eu gastei, sei lá, um vinho aqui de 500 mil reais, 500 mil reais, por exemplo. Aí eu pego no copo e diluo esse vinho em água, né? Coloco uma proporção de 50/50 de água no vinho. O que vai acontecer? O vinho Então, essa diluição, ela provoca a perda de valor. Isso para qualquer tipo de produto como o vinho, né? Que você diluindo em água, você acaba tirando o gosto e por fim a pureza da quantidade de substância associada ao vinho no copo, né? Ou seja, numa taça, não importa. Ponto quando você imprime dinheiro, imprime papel, ou quando você, no caso, se você tiver ouro ou prata, quando você coloca mais uma moeda de circulação, também dilui o seu valor. Quanto mais valor tem, mais você dilui o valor. Como no exemplo que eu falei do vinho. Então, é algo muito simples, na verdade. E quando você também mistura prata com
com ouro com prata, ou prata com zinco, com bronze, também diminui seu valor, né? Porque está mudando a substância. E é isso que aconteceu, por exemplo, no século passado, na Inglaterra, onde fizeram isso com algumas das moedas que estavam em circulação na Inglaterra. Misturaram com zinco, aumentaram a porcentagem de zinco, parece. E acabou que as pessoas começaram a diluir a moeda, a queimar a moeda para vender, porque o valor da moeda em si não estava tendo um valor anterior. Essa questão de que a moeda, quando ela é metálica, altera o seu valor. A pureza altera o seu valor intrínseco nela, né? Então, obviamente, uma prata mais pura tem mais valor do que uma prata que não tem tanta pureza e que pode ser avaliada por alguém especialista nisso, né? Mas então, no mercado enorme, isso pode ter um grande impacto no valor da moeda em si. Obviamente, o que a gente entende como algo correto hoje em dia é o lastro, né? Então, se tem dinheiro digital, obviamente, a gente entende que o dinheiro digital ali é importante e tal, então tem que ter lastro em algo físico, como o ouro ou a prata. No caso do Bitcoin, as criptomoedas têm uma regressão dada do capital que é investido em moeda fiat. E esse capital tem a ver com os meios de produção, a própria produção em si, salários e coisas do tipo que estão no moeda fiat. Então, tudo é gerado através do capital da produção, serviços e coisas do tipo como fala? Tô tentando traduzir na minha cabeça aluguel, coisa do tipo, né? Problema de aprender as coisas em inglês que a gente às vezes esquece em português, que é rent, né? Enfim, juros também, tudo isso gera capital, né? Mas enfim, o ponto é, o que aconteceu na França? Decidiram, dado o momento econômico de lá, era ainda rei, era monarquia ainda. E aí o comitê de finanças da França eles decidiram, né, que eles iriam passar da moeda metálica para uma moeda fiat como outros países. Então, o comitê de finanças da Assembleia, ele disse, né, abre aspas, as pessoas demandam por um novo meio de circulação. E de novo, a circulação do dinheiro de papel é a melhor das operações. E é mais livre, porque repousa na vontade das pessoas, né? E está ligado ao interesse dos seus cidadãos do bem comum. Bom, esse comitê de finanças estava dizendo, né? Eu tenho certeza que as pessoas nem faziam diferença se era Fiat ou não, se era papel, se era... A questão é, se as pessoas soubessem realmente o que aconteceria após isso, elas votariam contra se elas tivessem informação, né? Por isso que é importante que hoje que a informação, como está sendo propagada para você agora, transite, né? Que é aí que esses problemas são sanados, né? Quando as pessoas têm informação sobre o certo e errado com relação a decisões econômicas, que esse é o objetivo da política, né? Então, eles acreditaram que o papel era bom. Então, muitos criticaram isso, né? Muitos disseram, por exemplo, que o dinheiro de papel sobre um despotismo seria perigoso, que você favoreceria a corrupção, porém mas numa nação constituída bem governada, ela daria força na questão de controle com relação ao dinheiro que seria produzido, porque alguém tem que produzir dinheiro, que determina o número desses papéis e seu uso, né? E aí esse perigo não existe. Então, é uma objeção àqueles que falarem, não, o dinheiro de papel, na verdade,
meio que coloca o governo coloca meio que um cabresto, né? Uma prisão sobre as pessoas com relação ao controle do dinheiro em si, porque no padrão ouro, no padrão prata, ou no bimetalismo, tem os dois, você não tem um controle tanto do dinheiro, porque o dinheiro tá em metal. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma poupança que eu tenho no banco, por exemplo, em ouro, contanto que o governo não confisque, aquele é o meu valor, que eu posso transacionar por moedas aqui localmente e também no exterior. Então, me dá uma liberdade maior, na verdade. Então, eles tentaram fazer coisa do tipo e no fim foi aprovado. Embora alguns falavam contra. Também teve um tempo que os bens da Igreja Católica, eu sou protestante, por sinal, mas os bens da Igreja Católica foram confiscados, né? E, obviamente, muitos padres falaram contra e coisas do tipo, né? E tanto de valor que foi ajuntado, né? Foi parece que 2.000, 20 mil, parece milhões livres, ou é 2.000? Tem um termo aqui em inglês que eu não conheço. Então, basicamente, acho que é 2.000 milhões livres. Parece que é o que eles estão falando aqui. Então, basicamente, eles pegaram da igreja, né, católica, e falaram que colocaram pro bem da nação, né? Agora é a propriedade da nação e não de uma instituição religiosa relacionada à nação. Lembrando que é final do século XVIII. Até aí, ok. A questão é que eles confiscaram exatamente que acabou esse negócio do lastro. No caso, não é nem lastro, né? Desse padrão do ouro. Outros países também usavam prata. Acabaram com isso. Então, muitos, até o próprio rei, distribuíram aquilo que eles tinham com relação a essas pedras preciosas para que fosse dado ao Estado, né, como um todo. Aí parece que muitos franceses também começaram a rapidamente vender terras. Aí o cara vai falar que outro por duas razões, né? Primeiro por uma razão financeira, para obter dinheiro para aliviar o governo, e segundo por uma razão política, para pegar essa terra e ser distribuída entre as classe média, né? Enfim. Vai falar aqui também sobre a questão dos salários com relação a essa mudança. Que obviamente, qual a questão? Que a moeda fiat, ela se torna a moeda que o governo usa. Todo mundo é obrigado a usar ela. Tanto que posteriormente começaram a aprender aqueles que usavam outra coisa como meio de troca a não ser a moeda dos livros franceses. Então, você não poderia ter uma reserva em prata e em ouro que você usasse para transações. Obviamente você tinha ainda o direito ao seu real estate, né, a sua propriedade privada. Porém, o ponto é que aqueles que não tinham uma propriedade privada, como uma casa, estalagem, ou um negócio, ou fazendas, que era muita agricultura ainda, eles não tinham como reaver o dinheiro do seu trabalho, porque a moeda que eles tinham cada vez mais caía de valor e de poder de compra. Então eles tinham o dinheiro que eles tinham conseguido através do trabalho, porque o trabalho não mudou. A moeda mudou, mas o trabalho é o mesmo. Só que os retornos do seu trabalho mudou, porque o retorno não é mais uma moeda que tem um valor
tem um valor real, né? Tem um. Alguém pode dizer que a moeda fiat tem valor porque o governo dá valor a ela, mas na verdade, na prática, isso ocorre temporariamente, mas depois esse valor dissipa. Porque o valor intrínseco no meio de troca é importante para que haja esse valor de verdade. Antigamente, as trocas eram feitas por barter, né? Então você tinha tanto de trigo, você trocava trigo por uma commodity, por um bem. Você trocava, recebia salário com sal em algumas épocas em Roma. Você recebia em soja, em trigo, não importa. A questão é, até colônias americanas usavam bastante tabaco, algodão. Então os commodities eram usados como meio de troca, mesmo com moedas em vigor. E o mercado de futures em commodities hoje em dia também é muito interessante. Porém, quando o salário é pago nem em commodities, nem com metal, né, ou menos com dinheiro com lastro, porque não importa se o dinheiro é papel ou digital, a questão é, ele tem que no mínimo ter lastro, nem que seja de 50%, tem que ter um mínimo de lastro para que tenha uma reserva de valor real que realmente é reconhecido, para que aquilo lá de fato tenha valor. De novo, você controla a inflação no ouro e na prata, controlando a emissão de moedas com essas propriedades. Foi feito na Suíça, parece um tempo. Na Suécia, parece. Que é uma coisa que Von Hayek fala no livro que eu citei anteriormente, está na descrição. Então, é só você saber fazer o negócio. Então, o que aconteceu foi isso. O poder de compra das pessoas diminuiu. Aqueles que tinham terras, né? Aqueles que tinham real estate. Aqueles que tinham riquezas armazenadas em outras formas, fazendas e coisas do tipo, eles não foram tão afetados quanto aqueles que eram da classe média e mais baixa, que o dinheiro agora não tem mais valor, tanto quanto eles poderiam. É bom que para quem tem dívida, né? Porque quem tem dívida, agora o que ele tinha que pagar 10 mil livres era 200. Enfim, pra fazer uma paráfrase, né? Então, pra quem tinha dívida, paga menos, né? Porque a inflação, ela diminuiu o valor do dinheiro. E agora, pra quem tem débito, pelo menos inicialmente é bom. Mas a questão é que começou a dar ruim, né? Começou a ter aumento de preços, porque gera inflação. Então, como o que eu comprava antes de pão, de leite, que eu comprava antes de gado, de ingredientes, eu tenho que pagar 10 vezes mais, porque o dinheiro fiat, ele inicialmente tem um bom econômico. As pessoas estão conseguindo ali bastante dinheiro rápido, parece, né? Só que com o tempo, meio que há uma diluição no valor. Obviamente hoje o sistema da moeda fiat é muito mais complexo do que agora. E obviamente eles tinham um problema porque talvez outros países não usassem moedas fiat, o que poderia ter um problema de câmbio, né? Como que se resolve o câmbio de uma moeda que tem lastro 100% em prata e ouro e uma que não tem lastro nenhum, é só papel? Basicamente está obrigando as pessoas a aceitarem um salário que não tem um valor intrínseco a ele. Então o preço das coisas vai aumentar, porque houve essa diluição do valor. Então, o que antigamente, pela tanta escassez presente no ouro quanto o seu valor intrínseco a ele, de mercado ali na Europa e na França, obviamente, isso dava um valor e automaticamente diminuía a quantidade de moedas em circulação, em dinheiro em circulação. O ponto é, você poderia ter esse dinheiro armazenado no banco e tal, já tinha
Isso há muito tempo, já desde a Grécia Antiga. A gente já tem sistemas de poupança com juros, até Cristo, uma parábola cita isso, né, que eu já falei anteriormente. O ponto é que a questão é, em toda a história foi usada moeda com metal, com base em metal. Xenofonte diz no seu livro Ways and Means como a prata de Atenas, da Grécia, né, era a mais pura de toda a Europa, né? Eu tô falando Europa, mas ele não usa esse termo, né? Mas pra nós a Europa hoje, toda a região ali, que a gente chama de Europa, né? Então, essa pureza da prata era bem vista, né? Então, sempre foi assim. E quando as pessoas praticavam minting, né? Praticavam essa mistura com outras substâncias, bronze, dava ruim. Eles faziam isso para financiar guerras, para ter mais dinheiro. Todas as razões para isso sempre eram ter mais capital, entre aspas. Aparentemente ter mais dinheiro. Então tinha 1000 moedas de ouro, eu transformo ela em 5.000 misturado em prata ou bronze, enfim. Só que depois de um tempo isso dilui. Isso perde valor. O preço das coisas aumenta, o poder de compra baixa, e logo a questão é o principal. Acontece na Venezuela, por exemplo. Você tem o mesmo trabalho que tem em outros países, de repente a mesma qualidade, porém, porque a moeda transacionada lá por lei é aquela, você não tem um valor intrínseco, porque o meio de troca não tem valor. Você entende que o que dá valor mesmo ao ouro não é o ouro em si somente, é os meios de produção, a produção, serviços, juros e coisas do tipo, aluguel que está inserido ali. Demanda por capital, coisas relacionadas à empresa, todo o sistema bancário atual e anterior ao atual, moderno, mas que dá o valor às coisas. Porém, quando você não tem um meio de troca com valor, você tem uma perda de valor em trânsito. Porque o dinheiro, ele é um asset em trânsito, né? Ele vem da sua mão para outra e assim sucessivamente. Eu posso gastar todo o meu capital agora e ele vai dissipar para onde for. Então eu posso pegar todo o meu capital, eu posso comprar uma casa, obviamente real estate, mas o que eu investi tá com outras pessoas, né? No caso, pode ser com uma pessoa, pode ser com um fundo imobiliário, não importa. A questão é com o banco. Esse capital ele vai ser investido. Se eu pegar um financiamento, ele vai virar investimento para investidores do mundo todo, que vão apostar na probabilidade desse dinheiro ser pago, né, do financiamento. No caso de casas é muito conhecido. Então, é basicamente isso que acontece, né, com o dinheiro quando ele não tem valor. Você tem uma perda de valor do meio de troca em trânsito. Isso tira o poder de compra. É o que aconteceu, por exemplo, na Alemanha. Então, na Alemanha teve aquela grande inflação depois da Primeira Guerra. E essa inflação foi por conta que eles estavam em dívida com os outros países, porque eles tinham perdido a guerra e tal. Quem perde a guerra é que paga, né? Enfim. Seja politicamente ou em dinheiro. E eles não tinham como pagar, eles imprimiram um monte de dinheiro, um monte de marcos alemães, e aí aconteceu um problema, né? Que você tem uma impressão de marcos. Acho que. Não sei se tem livros que falam que foi chegar a quadrilhões de marcos, sei lá, para pagar a dívida. E aí você tem uma inflação tão absurda que o dinheiro do pão vai para o que você comprava, sei lá, algo de valor. Tipo, o pão, imagina que vou dar um exemplo esdrúxulo, né? Vamos supor que o dinheiro que você compra um computador é o preço do pão agora. Então, aí como que você resolve isso? Você acaba com o marco. Isso seria a forma de resolver, né? E vai para um dinheiro com um lastro em alguma coisa.
Alguns discutem até dolarização, né? Lastro no dólar. A questão tem que ter lastro em alguma coisa. Lastro em algo. Uma coisa que acontece na taxa de câmbio de dinheiros fiat é que tem sim aquelas moedas fiat com mais valor. Então você tem uma paridade aí que cria valor em relação umas às outras. Porém a gente não tem isso aqui. A gente tem uma economia exatamente na França. Outras economias usam padrão ouro, outras talvez não. E a gente tem um problema de que eles estão na ilusão de que eles estão criando valor com essa moeda. E aí aconteceu um monte de coisas, né? Basicamente, não só os preços aumentaram, mas como o empreendedorismo, né, morreu. Então as pessoas não tinham mais incentivo para produzir porque não girava o retorno que eles queriam. É isso que gera a inflação, né? Por isso que vai ter um cara aqui que vai dizer que no livro, né, vai citar, acho que é um cara chamado Cerruti, que o dinheiro é como fiat, né? É como emprestar a um ladrão armado. Então, Enson vai dizer que ele que disse isso, na verdade, ele também vai dizer que uma palavra infame, o dinheiro de papel, deve ser banido da nossa linguagem. Enfim. O autor até vai citar John Law aqui, que foi o início do Banco Central e coisa do tipo. Tanto bancos centrais como dinheiro de papel são um problema que está inserido nessas questões, né? Só que quando começou a dar problema, quando as pessoas os governantes da época começou a tentar resolver, né? Governantes com relação a essa parte monetária, porque eu tinha rei na época, fim do século XVIII quase. Falando nisso, a imagem da thumb tem a coroação do Bonaparte, né, do Napoleão, mas não tem nada a ver. É porque é um tempo próximo ali, aconteceu em 1907, 1807, 18. É um pouco próximo. E basicamente qualquer solução que os caras pensaram, vamos imprimir mais dinheiro. Aí quando deu errado imprimir mais dinheiro, aí o que eles falaram na Assembleia? Porque a Assembleia tinha pessoas que davam conta de argumentos e coisas do tipo. Então, eu acho que a gente tem que imprimir mais dinheiro. Se a gente imprimir, aí vai dar certo. Não, mas se a gente imprimir agora, não deu certo antes, mas agora se a gente imprimir mais, é questão de mais, a gente não imprimiu o suficiente. Aí colocava mais pessoas pra trabalhar pra imprimir dinheiro. A gente tá gerando emprego. Como eu disse, o empreendedorismo morreu. Começou a virar um mercado especulativo. Essa era a forma das pessoas ganhar dinheiro na época. Alguns aqui vão falar, citando no livro, que a terra é a fonte de valor. Você não pode distribuir a terra no valor circulante, mas esse papel apenas representa o valor que é evidente dos credores da nação, que não vão ser injuriados por ter pego esse dinheiro. Enfim, quem não foi afetado foi a elite, né? A classe que tinha real estate, que fazia investimentos, que tinha mais recursos. Eles não foram tão afetados quanto os mais pobres, né? Na verdade, o dinheiro fiat beneficia o Estado, beneficia grandes investidores, né? Essa é a verdade. Tem um cara chamado, não sei se eu uso citar francês, né? Botido, ou Botido, alguma coisa assim. Ele vai dizer que o dinheiro é un papier terre, ou terra convertida em papel. Como se fosse um título, né? Certificado de que você tem algo que teria valor. Porque você produziu, vamos supor que você produziu várias casas, né? Mas o dinheiro que você paga por ter produzido essa casa não vale o valor da casa, porque inflacionou daqui a uma semana, um mês, enfim. Então, o real estate está lá e tem valor, vai ter valor no futuro, mas o dinheiro não. Outra coisa que vão falar, né, contrário a essa questão, você pode, na verdade, abre aspas, né, que as pessoas sejam forçadas a
ter milhares de livros em papel por milhares de livros em espécie, mas você nunca pode arranjar um homem para ser obrigado a dar milhares de livros por uma espécie de milhares de livros em papel. E isso tá arraigado em toda essa questão em que todo o sistema falha, né? Então, a questão é que o papel não tem valor. Você não pode obrigar alguém a ver valor em algo que não tem. Por conhecimento mútuo de todos, valor. Né? A questão é que o dinheiro fiat não tem base em capital, né? Aí, a questão é, se eles fizessem isso, que tivesse uma paridade com moeda, com lastro, alguma coisa, seria possível até conseguir algo através disso. Eu não defendo necessariamente que o dinheiro tem que ser totalmente com lastro 100% em ouro ou prata ou outra moeda, porém tem que ter ao mínimo um certo lastro. Esse é o ponto. E também esquece reservas acionárias, que também é uma coisa atual, né? Que bancos vão ter que ter a reserva suficiente pro dinheiro que você investe ali, que você põe pra poupança, coisa do tipo, que é um assalto no consumidor na prática, né? Então, e sempre é estranho que sempre nesses discursos que tinham, sempre os inflacionistas venciam, né? Sempre aqueles que gostavam do dinheiro de papel. E como eu disse anteriormente, né? Você era proibido na França, naquela época, de ter outra forma de moeda. Então, tinha pessoas que foram presas por não obedecer ao Estado com relação à moeda que eles tinham, que eles queriam usar ao invés da Fiat, né? Então, se você usasse prata ou ouro, você seria preso. Vai dizer que para suprir prata ou bronze ou circular em circulação foi tentado. Cidadãos não estavam nem aí para essa lei com relação a joias e a prata. Parece que até o rei teve que dar seu ouro e sua prata para, e as igrejas também, como falei anteriormente, por lei, para derreter esse prata e ouro. E aí vai falar que, mas a prata e o cobre continuou sendo, acho que não falei bronze, eu falei cobre, continuou sendo ainda mais escasso, né? Mas a questão é que as pessoas continuamente queriam usar uma outra forma de meio de troca, só que elas seriam presas. É o que aconteceu com o Bretton Woods, né? A época que o Nixon acabou com o padrão ouro e que era proibido para os cidadãos americanos reter ouro. Até hoje existe essa lei, mas aquela lei era forte naquela época. Era proibido reter ouro e o governo poderia confiscar se você retesse ouro. Então, se você tivesse ouro guardado numa despensa escondida e o governo achasse, ele podia pegar. Porque se eles queriam acabar com o padrão ouro, não poderiam deixar ninguém com ouro em mãos, porque não faria sentido, né? Porque eles queriam que o dólar papel prevalecesse, né? Então, ainda pensavam que ia assim ter prosperidade através desse dinheiro de papel. Parece que as pessoas nunca mudavam, eles pensavam de todo jeito que isso daí ia dar certo, né? E o autor aqui vai mostrar que isso é uma ilusão. Então, simplesmente o fim foi o colapso da produção e do comércio. Aí ele vai falar, assim como aconteceu em vários períodos na Áustria, na Rússia, na América, em todos os países em que homens tentaram construir a prosperidade em papers, em papel,
sem redenção, né? Irredeemable paper. Eu não sei como traduzir essa palavra sem ser dessa forma. Mas papel que você não tem um lastro relacionado a ele, ou uma forma de meio de troca que. A questão é que quando o ouro é um meio de troca, você tem um valor real, justo com relação ao que você realizou, ao trabalho que você realizou, o serviço. Só que no caso, isso não acontece com dinheiro de papel. Então, printar dinheiro não deu certo. Prender as pessoas não deu certo. Continuou a inflação. Continuou, por exemplo, coisas como fixação de preços. A dizer que em 1792, novembro de 1772, o Robespierre, que dispensa qualquer fala sobre ele, né? Um dos piores esquerdistas da história, Robespierre, e que ele propôs um esquema por lei que os preços deveriam ser fixos, né? Os preços de produtos. E quem vendesse por um preço maior ao estabelecido para leite, por exemplo, ou pão, coisas do tipo, seria preso. Foi definida como a lei Law of Maximum, né? Em 1993. Espalhar o terror. Para espalhar o terror, o Tribunal Criminal de Estrasburgo ordenou destruir todos aqueles que foram achados culpados de vender preços acima daquele pela lei. É uma coisa que acontece quando alguém congela preços, como aconteceu na Argentina recentemente, como aconteceu em toda a história, em vários momentos. Você, na verdade, tem menos produtos, porque os negócios não vão conseguir sustentar os seus negócios, sua ordem de trabalho, tem que pagar os funcionários, tem que pagar os meios de produção, matéria-prima, se ele fabrica, ou só se ele revender, não, no caso, né, mas quem fabrica, quem é fornecedor também precisa ter lucro no seu negócio, senão não sustenta. Enfim, é o fim do empreendedorismo, né? A fixação de preços. Se você não aceitasse papel como forma de trabalho, você era preso, enfim. É simplesmente impossível que a economia prosperasse nessa questão. Então virou um caos. E de novo, quem estava endividado ficou de boa, né? Tem uma parte aqui que vai falar que aquele que em 1790 pegou emprestado 10 mil francos poderia pagar seu débito em 1796, 6 anos depois, né? Por 35 francos. Então ele pegou emprestado 10 mil francos. Em 1796 ele podia pagar 36 francos. Então as leis foram feitas para que esses abusos continuassem, né? Enfim, constantemente havia essa inflação, por exemplo. Mas enfim, no fim esse desgoverno até atrapalhou Napoleão Bonaparte, segundo o autor, né? Que pegou um governo quebrado. Ele pegou essa coroação dele foi em 1807, parece, 1806. Então ele pegou um governo totalmente quebrado, bancos quebrados, basicamente o governo estava falido, com imenso débito para ser pago, coletar taxas, impostos, né, parecia impossível, e tudo no máximo confusão possível, né? E até os exércitos do Napoleão naquela época tinham que ser não eram totalmente pagos, né? E mesmo o maior empréstimo naquele momento poderia ser afetado por uma grande soma. Não poderia pagar a soma dos gastos do governo no mesmo dia. Então, tudo isso fez essa crise no final dos anos 90 do século XVIII, fez Napoleão pegar um governo quebrado,
por conta do dinheiro fiat, dinheiro de papel. Então, creio que esse livro que está na descrição mostra com muitos exemplos como o dinheiro de papel não tem valor. Obviamente é isso que a gente tem hoje, mas a questão é que não tem como ser, o meio de troca não tem como ser melhor com o dinheiro de papel. Sempre quando você no mínimo um lastro, alguma coisa, não importa, uma coisa que tem valor, vai dar realmente o dinheiro de verdade, o valor de verdade para o meio de troca e realmente o salário dos trabalhos sendo pagos corretamente, com algo que realmente é justo e que faz sentido com relação ao poder de compra das pessoas, né? Tem outras questões relacionadas à inflação, não sei se, né? Mas esse é um caso específico da França, que foi uma aberração, né? Que mostra a aberração do dinheiro fiat numa economia como aquela que já tava na merda. Aparentemente, né? Se queria mudar porque tinha uma razão pra mudar, uma razão óbvia, né? Então, esse é o ambiente também que cresce a Brigitte Galois, por exemplo, Niels Abel, Sophie Ganin e matemáticos que já falei em outro episódio. É mais ou menos nessa época que eles viveram assim, né? Que eles nasceram e viveram. Então, realmente uma França quebrada, que posteriormente vai ocasionar uma revolução, mas que inicialmente teve essa grande quebra por conta de usar o dinheiro fiat e por tentar resolver o problema de imprimir mais moedas, né? Enfim, era isso, até o próximo episódio.